A vida é como um oceano. E o que é que isso quer dizer? Normalmente nós passamos o dia a dia sempre a correr. Quando vêm momentos mais desafiantes, ou momentos mais difíceis, ou momentos mais estressantes, até nas pequenas coisas, podemos às vezes ficar um bocado fora do nosso controle. E é tal e qual como o oceano que vêm essas ondas, que é para nós sermos desafiadas e tentarmos estar sempre naquele modo de sobrevivência. E esse é o modo que nós muitas vezes estamos, porque estamos numa sociedade onde a maior parte e a energia que existe na maior parte das pessoas é o modo de sobrevivência. As pessoas andam sempre numa correria, andam sempre a olhar para o relógio, andam sempre atrasadas ou sempre adiantadas. Há sempre algo que vem interromper aquilo que nós tínhamos programado, porque muitas das vezes nós podemos acordar, fazer autocura de Reiki, dizer, recitar os 5 princípios de Reiki, fazer a meditação Gassho, o enraizamento, e está tudo perfeito. E aquele é o nosso dia mais perfeito. Só que depois, quando nós abrimos a porta do sítio onde nós estamos, há a vida, há o cotidiano, a correria de um lado para o outro, as tarefas, aquelas que nós temos que fazer todos os dias, porque achamos que tem que ser feito dessa forma, porque achamos e porque a sociedade também nos incutiu que foi dessa forma. A nossa educação foi feita dessa forma. Temos que fazer, temos que fazer, temos que fazer. Nós temos que estar sempre a fazer, mas temos que estar sempre a fazer muitas das vezes não por nós, mas pelos outros, porque tem de ser assim. E aqui nós começamos a tomar uma certa consciência de que não é bem isto que nós queremos continuar a fazer. E quando nós começamos a ter essa consciência que não é bem isso que nós queremos continuar a fazer, é quando começa a vir o despertar, começa a vir o tomar consciência de que a nossa vida não se resume a essas ondas tal e qual como o oceano vem. Porque a vida é tal e qual como o oceano. Ela traz essas ondas, portanto, são as nossas fases da vida, que são às vezes muito boas, muito positivas, outras são mais densas e mais difíceis, e aqui digo difícil, que é para lembrarem-se dessas memórias mais difíceis de passar, que muitas de nós podemos estar a passar neste momento ou não, e temos que ver que são ondas, que nada fica para toda a vida, e isso é parte boa da vida, e é tal e qual como as ondas do mar. As ondas do mar, elas vêm, estão mais agitadas, são mais altas, são mais baixas, independentemente do estado em que o oceano também está, no estado em que todos os planetas e a Lua se encontram. E isso vai influenciar tudo. Nós somos uma onda, mas nós não nos podemos esquecer que fazemos parte de um oceano, porque fazemos parte de algo muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar, muito mais do que aquilo que nós podemos pensar. No nosso sentir, quando nós praticamos uma meditação, quando nós praticamos a autocura, quando fazemos uma reflexão, quando paramos ao longo do nosso dia para aqueles momentos de pausa, mas não é aqueles momentos de pausa que eu agora estou a fazer uma pausa para fazer isto, não. É aquele momento de pausa, de parar. Agora vou estar aqui 3, 5, 10, 15 minutos sem fazer nada. Apenas a contemplar a vista que eu tenho à minha frente, ou contemplar a minha vista interior caso eu feche os meus olhos, ou olhe só para um ponto fixo, ou olhe só para uma parede, seja ela pintada de que cor for. E esses momentos de pausa é que nos trazem aquela imensidão o que é a vida. É tal e qual como um oceano, é muito mais do que aquilo que vocês possam ver. A vida é muito mais para além daquilo que vocês avistam com os vossos olhares, com os vossos sentidos. É muito mais profundo e é a conexão sempre com o infinito, com aquilo que é inatingível, mas que vocês conseguem atingir dentro do vosso ser, porque todos nós trazemos um universo dentro de nós. Foi-nos colocado isso. Nós trazemos a memória de todas as nossas viagens como almas
e trazemos isso tudo dentro de nós. Então nós somos o universo. Por isso é que é aquela frase do nós somos o microcosmo dentro do macrocosmo. Portanto, nós somos como se fôssemos uma célula dentro de algo muito maior. E aqui vamos falar só da parte do universo. Então, quando nós começamos a ter consciência de que nós somos ondas, mas não somos o oceano em si, nós começamos a olhar para o horizonte e ver que é muito mais do que aquilo que nós pensamos que seja. E por algum motivo, os nossos desafios, por algum motivo, aquilo que nós temos que estar a passar hoje, as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa postura corporal, os nossos pensamentos e até a nossa forma energética hoje, ela não vai ser igual à forma energética da manhã. Porque a natureza está-nos sempre a mostrar, e nós podemos ver isso com as nossas pausas, que tudo é impermanente. Todas as cores, elas são verdes, mas elas nunca são da mesma cor. Porque aquela planta que nasceu ontem, ela não é igual, nem nunca mais vai ser igual àquilo que ela já foi. E existe essa impermanência, e essa impermanência que a natureza nos dá é uma informação de que tudo na nossa vida ela tem de encontrar um equilíbrio, e esse equilíbrio é através deste estado de impermanência que tudo que está na nossa vida se encontra. Porque agora só de imaginar que nós, se fosse permanente, se nós estivéssemos a passar numa fase menos boa, iria ficar permanentemente na nossa vida essa fase menos boa e nós não conseguíamos vivenciar o que é que eram as emoções, os sentimentos, vivenciar as pessoas, conviver com os outros que nos trazem algo para nós, mesmo de uma forma inconsciente, porque toda a gente, mesmo aquela pessoa que nós achamos que não tem muita importância ou que nós não damos muita importância, porque até não temos tanta simpatia ou empatia por elas. Simpatia é sermos simpáticos, empatia é tomarmos o lugar dessa pessoa, são situações diferentes. Até essas pessoas, a mais simples de todas, pessoas ou animais, ou plantas, ou situações, ou casas, ou ambiente, todas elas trazem uma informação para nós. E nós termos essa receptividade de receber já faz com que nós mudamos de estados emocionais, estados físicos, até estados mentais. E isso é muito bom, porque conseguimos também ver que tudo é impermanente na nossa vida. O oceano, que nós vamos ver hoje se formos ao mar, se formos à beira-mar, se formos a uma praia, parece que é igual, mas ela vai ser diferente passado o instante. Quando nós chegamos, ela é de uma forma e quando nós saímos, ela é de outra forma. Nós é que não temos essa capacidade de visualizar essa diferença, mas o mar não está estático. Senão o mar era algo sem vida. E o mar tem vida. E o mar com as suas ondas, elas dizem-nos que a vida é assim. As situações na nossa vida são as ondas que muitas das vezes vêm devagarinho e que não nos magoam, e outras vezes vêm com uma força enorme e que nos sugam para aquela imensidão que é o oceano e que muitas das vezes as pessoas já não voltam mais. Então a vida também é assim, é impermanente. Tudo o que vem é uma onda que traz um ensinamento, uma memória, uma mensagem que muitas das vezes nós não estamos dispostas, ou de mente aberta, ou de coração aberto para receber, mas quando nós começamos no nosso estado meditativo, quando nós estamos no nosso estado de não pensamento, quando nós estamos no nosso estado de autocura, nós começamos a refletir que afinal aquilo tinha uma mensagem. Podemos não ver logo, podemos não ver no mesmo dia, podemos não ver nos mesmos dias seguintes, mas passado algum tempo tem lógica, porque é que aquilo aconteceu daquela forma, porque é que eu tive que reagir daquela forma que até foi ao contrário dos meus princípios, mas eu tive que tomar uma decisão, eu tive que ter uma postura perante
para fazer algo maior. Tudo é muito mais profundo. Então esta parte de chegarmos à conclusão que a vida é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Não é, a vida não é aquilo que eu estou a passar neste momento. A vida não é aquilo que eu quero sonhar e não consigo atingir. Aquilo que eu sonho e que consigo atingir. A vida não é o meu dia a dia. A vida é muito mais do que aquilo que nós podemos imaginar. E é muito mais mesmo, porque é como quando nós estamos a ver o pôr do sol ou o nascer do sol, nós vemos a linha do horizonte, não é? E a linha do horizonte nós podemos dizer o oceano acaba ali. Mas se nós formos começarmos a navegar de barco, nós vamos à procura dessa linha e essa linha nunca aparece. Porque à medida que nós vamos andando de barco, nós vamos aproximando, mas a linha está sempre no mesmo sítio. Não porque ela é permanente, mas porque é infinito a sua imensidão, o seu tamanho. Por isso a vida também é assim, por mais que nós tentamos aproximar de algo, de uma filosofia de vida, ou de algo que nos faz sentido, nós estamos a navegar na linha daquele horizonte. E vamos navegando, mas a linha do horizonte vai permanecer naquela distância, porque é para nós termos a consciência e nunca nos esquecermos que tudo o que existe na nossa vida não é isto, mas é muito mais do que isto. E quando nós chegamos a esse ponto, nós passamos a viver em beatude, começamos a viver num ponto em que vivemos o nosso dia a dia, com as nossas reações, com as nossas emoções, com os nossos estados físicos, sentindo a dor, sentindo o relaxamento, sentir o peso, sentir a leveza, sentir a emoção de tristeza ou de alegria, sentir ou pensar os pensamentos mais tóxicos que nos levam a diminuir-nos para nós não nos sentirmos elevados e não estarmos num estado de equanimidade em que o pensamento é apenas um pensamento e eu não sou esse pensamento. A emoção é apenas a emoção e eu não sou essa emoção. Tal e qual como o oceano, tem as ondas do oceano, mas elas não são um oceano, porque o oceano é aquela imensidão pacífica que tem os seus momentos mais de tempestade, mais em agitação, tal qual como nós, temos às vezes alguma agitação energética dentro de nós, agitação mesmo da vida, mas tudo permanece naquela calmaria. Apenas é desafios, apenas são etapas que nós vamos ter na nossa vida, mas que também vai passar. E quanto mais agarrarmos nesses desafios, mais tempo passa. Porque é tal e qual como no oceano que nós queremos ser donos do oceano. Então vamos agarrar no oceano, vamos vedar o oceano com o fundo e nós passamos a ter um recipiente no meio do oceano. Aquele recipiente não é o oceano, porque ele é muito mais. Nós não conseguimos colocar o oceano todo dentro de um recipiente, embora o oceano está dentro de um planeta. E aqui é para ver que dentro deste planeta, após esse oceano, existe ainda algo muito mais que é a parte energética, a parte espiritual. A parte espiritual que ela é infinita, mas ela também vai estar contida em algo. Só que nós ainda não tivemos a capacidade ou o discernimento de saber quais são os níveis de consciência. Há anos atrás falava-se de 3 níveis de consciência, depois passaram para 4 níveis de consciência, depois passaram para 7 níveis de consciência, depois para 9 níveis de consciência. E, segundo o meu conhecimento, já se fala sobre os 12 níveis de consciência. E eu estou a falar o meu conhecimento porque pode já haver mais níveis de consciência, mas ainda não chegou a mim essa informação de conhecimento. Não é uma informação minha nata, são estudos,
são estudos que têm sido feitos e é através desse conhecimento e dos meus estudos com outros mestres que vão falar sobre essas novas níveis de expansão, níveis de consciência. Portanto, já vai em 12. Portanto, é muito mais do que isso, porque eu não acredito que seja só 12. É tal e qual como o oceano. Tem várias camadas, tem vários metros. Existe buracos no oceano que muitos animais nunca chegaram a ir lá, porque é tão fundo que eles acham que nunca mais acaba, mas acaba, porque nós sabemos que existe um núcleo no planeta Terra e por isso, sendo redondo, tem que haver um fim daquele. Só que como as pessoas ainda não foram lá porque não têm meios para ir, porque não existem mecanismos que podem aguentar a pressão a pressão que o mar faz, portanto ainda não se descobriu esses buracos lá bem escavados que poderão estar cheios de vida, porque eu acredito que tudo tem vidas diferentes, formas diferentes, que também vivem naquele sítio a pensar que é só aquilo. E eles não sabem que têm aquilo, fazem parte de um buraco profundo e que existe uma superfície, e que existe o mar, e que existe a praia, e que existe o planeta Terra. Eu acredito que há seres que nunca souberam ou avistaram este tipo de situação, porque vivem lá no fundo e é ali, eu vivo aqui e a minha vida é só isto. Quando eu olho, vejo um céu infinito. Isto é o fundo do mar. E agora nós também é a mesma coisa, nós quando olhamos para o céu, nós podemos avistar o céu ao longo da nossa vista, podemos andar à volta, podemos olhar da esquerda para a direita e avistamos um céu imenso e ele diz: isto é abundância, isto é aquilo que vocês têm para além daquilo que vocês podem imaginar. Portanto, vamos acreditar nesta parte que a vida é tal e qual como um oceano e tudo aquilo que nós vivemos é impermanente e que vai haver uma solução e tudo tem uma solução nesta vida. Até mesmo quando nós fazemos a nossa passagem, existe uma solução, há uma continuidade. E aplicar os 5 princípios de Reiki nesta parte da vida é como um oceano é permanecer calma. E só por hoje eu sou calma, porque eu sei que todas as aprendizagens que estão a surgir até mim fazem parte do meu caminho, do meu percurso. E à medida que eu vou tomando consciência, esses desafios aparecem e eu tenho a capacidade de poder ultrapassá-los, poder aprender com eles, porque o universo está em constante diálogo. Quando nós tornamos-nos canais de cura, quando nós começamos a receber as sintonizações, muitas das pessoas às vezes assustam-se porque dizem: ai, eu quando comecei a fazer o nível 1 ou o nível 2 de Reiki, parece que a vida houve ali uma reviravolta, sim, porque aquilo que se estava a fazer no cotidiano não era o mais acertado para nós e nós temos que entrar dentro do eixo da vibração. E quando nós entramos nesse eixo e na vibração, nós temos que mudar a rota. É como o disco que está a tocar, os giradiscos, não é? Com a agulha. E quando estava riscado, ele ficava ali sempre no mesmo sítio, porque a agulha deixava de saber qual era a direção que havia de ir. Então começava ali, e depois nós tínhamos que ir ajudar. É tal e qual como o universo. Nós somos a agulha, às vezes ficamos ali a patinar e o universo traz-nos uma solução e põe-nos no caminho certo. E vamos continuar a fazer a nossa rota. Então, só por hoje vamos permanecer calmas, porque sabemos que tudo está no tempo certo, no momento certo. E se está a acontecer hoje, é porque é para ser hoje para acontecer. E só por hoje confio. Confio porque o universo vai me dar sempre a solução para ultrapassar os meus desafios, as minhas aprovações, para ultrapassar a minha evolução como alma. E só por hoje sou gentil para com todos os seres, porque ao ter consciência que tudo isto é assim que funciona, eu também estou a ajudar que a minha vibração também chegue aos outros e que os outros também sintam o mesmo que eu sinto.
Mas para isso eu preciso trabalhar arduamente e só por hoje eu trabalho arduamente, mas trabalho arduamente em mim própria, na minha parte energética, na minha parte mental, emocional e na minha parte física. E isso é um trabalho que cada um tem de fazer por si. Ninguém pode fazer pelo outro, só por si mesmo. E só por hoje agradeço. Só por hoje agradeço a oportunidade que a vida me está a dar para eu poder viver este momento, para eu poder viver esse desafio, para eu poder ter a consciência de que tudo na minha vida é impermanente e que quando eu vou resumir a minha história de vida, eu vou resumir de uma forma de eu fui capaz, porque eu tive coragem de ultrapassar e de conseguir chegar até aqui. É tal e qual como se contassem a história de há 20 anos atrás, iriam dizer que hoje irias ter esta condição de vida e que irias ter esta vida como tens. E aí ia dizer assim: não, era impossível. Eu há 20 anos atrás, a minha forma de pensar, eu iria dizer que isto era mentira. Mas nós ultrapassámos e vivemos e vivenciámos e fomos muitas vezes, o nosso disco riscado foi muitas vezes posto no eixo certo, na linha certa, para continuar esta forma e esta vida que nós temos vivido até aqui. Então fiquem a pensar nisso. Lembrem-se sempre que tudo aquilo que vocês avistam, tudo aquilo que vocês sentem, é apenas um bocadinho, mas um bocadinho como se fosse uma pequena partícula, porque o universo e o oceano têm muito, mas muito mais daquilo que vocês podem avistar. E sintam, através da meditação, através da vossa serenidade, da harmonização do vosso ser. Sintam esse universo dentro do coração de cada uma de vocês e do meu coração. Gratidão. Beijinho.